Ok, vamos lá. A gente tem aqui um material bem denso, né? Claramente focado para quem está mirando um objetivo grande. Auditor. O tema é crimes contra a administração pública. E a nossa missão aqui não é só decorar artigo. É mais construir um mapa mental, entender a lógica, as diferenças que parecem pequenas, mas que mudam tudo. E, claro, as pegadinhas que as bancas adoram. No fim, é entender as regras do jogo para quem vai ser o fiscal dele. E o que é fascinante nesse material é que ele mostra que não se trata só de dinheiro. Esses crimes eles tocam no coração da função pública, na confiança do cidadão no Estado. Cada tipo penal ali protege uma coisa: a moralidade, o patrimônio, o bom funcionamento da máquina. Para um auditor, dominar isso é entender a base de tudo. Exato. E para a gente começar, a pergunta mais básica de todas: quem, afinal, pode cometer esses crimes? Quem a lei considera funcionário público? Porque a primeira imagem que vem é a do concursado, crachá, estabilidade, mas o buraco é bem mais embaixo. Muito mais. O artigo 327 do Código Penal, ele usa uma lente de aumento, sabe? O que importa mesmo não é o vínculo formal, é a função. É o que a gente chama de conceito de munus público. Se a pessoa exerce uma atividade, mesmo que seja temporária ou até sem remuneração, Sem receber nada? se essa atividade é típica do Estado, ela entra nesse conceito para fins penais. E os exemplos que as fontes trazem são ótimos para a gente entender isso. Tipo, um mesário numa eleição. Que trabalha um dia só? Um dia. E é funcionário público para a lei penal. Ou um estagiário no ministério. Agora, o que me pegou de surpresa mesmo foi a OAB. Peraí, a OAB não é um órgão do governo, certo? Certo, não é. Ela é o que chamamos de uma entidade sui generis. Mas o ponto é que ela exerce uma função pública que foi delegada a ela. Que seria a fiscalização da profissão. Exatamente. E é essa função que atrai o conceito do Código Penal. O mesmo não acontece, por exemplo, com um dirigente sindical. Ah, porque ele defende uma classe, não um público. Isso, ele defende os interesses de um grupo específico. A mesma lógica vale para um tutor ou curador, que age na esfera privada, familiar. A pergunta é sempre: a pessoa está agindo em nome do interesse público? Entendi. A função acima do cargo. E faz todo sentido que o material destaque um agravante aqui, né? Se quem comete o crime é chefe, diretor ou tem cargo em comissão, a pena sobe. Sobe em 1/3. A lógica é simples: maior poder, maior responsabilidade. A lei entende que quem está no topo tem mais obrigação de dar o exemplo e, claro, um poder de dano muito maior. Certo. Definido quem pode cometer o crime, vamos para o primeiro grande bloco, o peculato. A imagem clássica, né, do funcionário que bota a mão no dinheiro público. Mas é um pouco mais específico que isso. É sim. A chave do peculato, em todas as suas formas, é que o funcionário tenha a posse do bem, ou pelo menos o acesso facilitado a ele, por causa do cargo. A posse inicial é lícita, faz parte do trabalho. O crime acontece quando ele inverte essa posse, quando ele age como se fosse o dono. O exemplo do tabelião que as fontes trazem é perfeito. A função dele é receber as custas do processo. Mas aí, em vez de repassar para o Estado, ele desvia para a conta dele. Isso é o peculato desvio. Perfeito. E tem um detalhe sutil aqui que muda tudo. Se esse mesmo tabelião pedisse dinheiro emprestado a um colega de trabalho e não pagasse, não seria peculato. Seria só um calote, um problema cível. Exato. Talvez uma apropriação indébita comum. Porque o acesso ao dinheiro veio da confiança pessoal do colega, não da função dele. A origem da posse define o crime. Essa distinção é crucial, e o material explora umas variações bem curiosas. Uma delas é o peculato mediante erro de outrem. Isso me pareceu quase um teste de honestidade, sabe? É uma ótima forma de ver. Imagina que um contribuinte vai pagar um imposto de R$ 900, mas se confunde e entrega 1.000 para o servidor no caixa. O servidor percebe o erro, vê aqueles R$ 100 a mais e, em vez de devolver, ele só guarda no bolso. Ele não enganou a pessoa. Não. Se ele tivesse induzido o erro, o crime seria estelionato. Aqui, ele só se aproveitou de um erro que caiu no colo dele,
É uma omissão desonesta. Fascinante. Agora, em todos esses casos que a gente falou, existe o dolo, a intenção. Mas e se for só descuido, sem má-fé? Aí a gente entra num território muito específico que as fontes até destacam como o único crime funcional que admite a forma culposa, o peculato culposo. Acontece quando a negligência ou a imprudência de um funcionário abre a porta para que outra pessoa, essa sim com intenção, cometa o crime. Como o exemplo do gerente do almoxarifo que deixa a chave na porta no fim do dia, aí alguém entra e leva os computadores. O gerente não queria furtar, mas o descuido dele causou prejuízo. Exatamente. E é aqui que vem o que o material chama de dica de ouro, a informação mais valiosa sobre esse crime. Ah, a parte importante. A parte mais importante, o peculato culposo, ele tem uma porta de saída que nenhum outro crime dessa natureza tem. Se o funcionário negligente reparar o dano financeiro antes da sentença final do juiz, a punibilidade dele é extinta, o processo acaba para ele. Uau! É como se a lei dissesse: ok, você vacilou, foi descuidado, mas se consertar o estrago, estamos quites. E se ele só conseguir pagar depois da sentença? Mesmo assim tem benefício. Se a reparação for depois, a pena é reduzida pela metade. É um incentivo muito claro da lei para que o dinheiro volte para os cofres públicos. É uma lógica pragmática, né? O Estado quer reaver o dinheiro. Isso tem cara de questão de prova. Ok, saímos do prejuízo material para entrar numa área que as fontes chamaram muito bem de o Triângulo das Bermudas, a confusão entre concussão, corrupção passiva e excesso de exação. Aqui a coisa fica cinzenta. Fica mesmo, porque os cenários são parecidos. Mas como o material aponta, o segredo é focar no verbo, na ação do funcionário. Vamos começar pelo mais agressivo, concussão. O verbo aqui é exigir. Exigir. Isso soa como uma ordem, uma imposição. E é exatamente isso. O funcionário usa a autoridade do cargo para intimidar, para colocar medo no cidadão e forçá-lo a dar uma vantagem indevida. Pensa num fiscal que chega para o dono do restaurante e diz: ou você me paga X por mês, ou eu fecho o seu negócio amanhã por uma irregularidade que eu vou achar. Não tem negociação aí. Nenhuma. O cidadão paga por medo. Certo. Então, na concussão, o clima é de coação. E como isso se diferencia da corrupção passiva, que é o que a gente mais ouve falar? Na corrupção passiva, a atmosfera é outra. É a da negociação, a da barganha. Os verbos são solicitar, receber ou aceitar promessa. Não tem a imposição pelo medo. É uma venda da função pública. É o guarda de trânsito que solicita um cafezinho para não multar, ou o motorista que oferece e o guarda aceita. É uma relação comercial, ilícita, mas bilateral. Então, na teoria, a distinção é clara. Concussão é imposição, corrupção passiva é negociação. Mas na prática essa linha não pode ser meio borrada? Pode, e essa é uma ótima observação. O temor reverencial, que é o termo técnico, não precisa ser uma ameaça com arma. Pode ser uma intimidação sutil. A justiça analisa caso a caso. Mas um ponto técnico importante que as fontes mostram: os dois são crimes formais. Eles acontecem no momento da exigência ou da solicitação. O dinheiro nem precisa trocar de mãos. O crime já existe ali. Já existe. Ok, fechamos 2 lados do triângulo. E o terceiro, o excesso de exação. Ele também usa o verbo exigir, igual a concussão. O que o diferencia? O objeto da exigência. Na concussão, a vantagem é totalmente ilegal e geralmente vai para o bolso do funcionário. No excesso de exação, o funcionário exige algo que, na origem, é público. Um tributo, uma contribuição social. Só que ele exige o que sabe que não é devido. Ou usa um meio vexatório para cobrar. Ah, então a desculpa para a exigência é um tributo. Tipo, cobrar um imposto que já foi pago. Exato. E, a princípio, esse dinheiro iria para os cofres públicos. Mas E se ele desviar para ele mesmo? aí o crime se torna qualificado. É como se fosse um peculato dentro do excesso de exação. A lei junta tudo e pune de forma mais grave. Perfeito, o triângulo ficou bem mais claro. Agora, vamos mudar o foco. E quando o crime não é fazer algo, mas sim deixar de fazer o que era para ser feito? A omissão.
Aqui, as fontes dizem que o segredo é olhar a motivação. Exatamente. A conduta é a mesma, a inércia, mas o porquê define o crime. Vamos ao primeiro, a prevaricação. Aqui o funcionário retarda ou deixa de fazer o que devia para satisfazer um interesse ou sentimento pessoal. Ou seja, a motivação é egoísta. O funcionário que engaveta o processo de um inimigo por vingança. Ou que acelera a licença de um amigo porque gosta dele. Ou até por preguiça. Exato. Vingança, amizade, preguiça, a motivação é interna, é dele. Agora, compara com a corrupção passiva privilegiada. Nela, o funcionário também se omite, mas ele não faz isso por um sentimento próprio, ele faz porque está cedendo a um pedido ou influência de outra pessoa. O famoso quebrar o galho. Não tem dinheiro envolvido, mas ele deixa de multar porque um amigo influente pediu. Ele não age por um sentimento dele, mas pela influência de um terceiro. É exatamente essa a diferença. E para fechar esse trio de omissões, tem a condescendência criminosa. Esse é o crime do chefe. Como assim? O chefe vê um subordinado cometer uma irregularidade e, por indulgência, por pena, por não querer se indispor, por deixar para lá, ele não faz nada para responsabilizá-lo. Se o chefe se omitisse por dinheiro, seria corrupção. Se fosse por amizade, prevaricação. Mas se for por pura clemência, o crime é esse, mais específico. A motivação, de novo, é tudo. Incrível. A mesma omissão pode ser 3 crimes diferentes. Ok, navegamos pelos grandes blocos. Agora, o material traz uns pontos-chave, umas distinções rápidas. A primeira é sobre vender fumaça. Tráfico de influência contra exploração de prestígio. Parecem a mesma coisa. Parecem, mas o alvo da suposta influência é diferente. Nos 2 crimes, alguém está vendendo a promessa de que pode influenciar um funcionário. No tráfico de influência, o alvo é um funcionário público qualquer. Já na exploração de prestígio, a fumaça vendida é a influência sobre gente do sistema de justiça. Juiz, promotor, perito. Então, se alguém cobra para falar com um amigo no INSS, é tráfico de influência. Se cobra para falar com o juiz da causa, é exploração de prestígio. E a pena deve ser maior, né? Bem maior. A lei protege o prestígio da justiça com mais rigor. E tem um detalhe: se a pessoa não está só vendendo fumaça, mas realmente está combinada com o funcionário, ela vira coautora de corrupção. A coisa fica bem mais séria. Entendido. Outro ponto, que é o dia a dia de um auditor, a relação entre a esfera penal e administrativa. Preciso esperar o Tribunal de Contas dizer que houve um desvio para poder processar alguém criminalmente? De jeito nenhum. E esse ponto é vital. As instâncias são independentes. A apuração do Tribunal de Contas, que é administrativa, pode correr junto com a ação penal. Uma não precisa esperar a outra. É diferente dos crimes tributários, por exemplo, onde o STF decidiu que precisa acabar o processo administrativo primeiro. Aqui não. A proteção ao dinheiro público é urgente. Faz todo sentido. Por último, um tema polêmico. Contrabando, descaminho e o princípio da insignificância. A jurisprudência criou uma fronteira bem clara aqui. Primeiro, a diferença. Descaminho é enganar para não pagar imposto de produto permitido, trazer eletrônico sem declarar. O foco é o dinheiro. Nesse caso, a justiça aceita insignificância para dívidas de até R$20 mil. Ok, então abaixo de 20 mil no descaminho, a ação penal pode ser trancada? E no contrabando? O contrabando, a história é outra. O crime é trazer produto proibido. A regra, segundo as fontes, é não aplicar insignificância. O que se protege não é só o dinheiro, é a saúde pública, a segurança. Pense em importar remédio falsificado, arma. O valor não importa. O risco, sim. A tolerância é praticamente zero. Então, para a gente amarrar tudo, o caminho é quase um fluxograma, né? Primeiro pergunto, quem é o agente? É funcionário público? É chefe? Depois, olha o verbo. Ele exigiu, solicitou, se apropriou, se omitiu. E por fim, a pergunta de ouro. Qual foi a motivação? Um sentimento pessoal? Um pedido de fora? A ganância? Ou só o descuido? Com essas chaves, o mapa fica bem mais claro. Exatamente. E isso nos leva a uma reflexão final, um passo além do Código Penal.
A gente viu como a lei é desenhada para punir o ato individual, a ação e a intenção do servidor. Mas um futuro auditor precisa pensar como essa estrutura lida com problemas que são sistêmicos, com uma cultura numa organização que talvez normalize o quebrar o galho, ou que tem controles tão frágeis que convidam ao erro. A lei pune o indivíduo, mas o grande desafio da fiscalização é identificar as falhas no sistema que permitem que esses atos aconteçam. A análise, para ser completa, tem que ir do crime individual à saúde da instituição como um todo.